Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma terça-feira na presença do Senhor. E hoje nós vamos fazer o encerramento da matéria que nós estávamos estudando, que é a morte. A morte que é para todos nós, cada um na sua vez. O Senhor chama e temos que comparecer diante dele. Amém? Queridos, abram suas Bíblias comigo em Mateus 25. Mateus 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora vamos ler capítulo 24, do verso 42 ao 44. Que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Esse é o recado que Jesus dá para nós. Tomem cuidado, fiquem atentos, vigilantes, porque ele vai vir a hora que você menos pensa. E ele faz essa comparação com a questão do ladrão. Se a gente soubesse a que hora que o ladrão viria para assaltar a nossa casa, certamente não dormiria nesse dia, ficaríamos atentos para não permitir que roubasse nossa casa. Mas a gente nunca sabe qual ladrão que avisa que vai assaltar. Nenhum.
Então ele vem e muitas vezes pega de surpresa, porque a gente também não espera isso de forma alguma. Mas Jesus faz essa comparação dizendo, olha, comigo vai ser do mesmo jeito. Eu vou vir de surpresa. Vou vir na hora que você menos pensar. Eu virei. E aí não tem o que fazer mais. Se estiver preparado como essas virgens, que aqui o texto fala, vai entrar tranquilo na glória. Mas se não estiver vigiando e preparado, vai ficar difícil, porque a porta vai se fechar. O azeite, nós sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui na terra, que Jesus deixou ele aqui. Ele falou, eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o Espírito Santo para que esteja convosco. Porque é Ele que vai preparar cada um de vocês. É Ele que vai preparar a noiva para o casamento. Estar com a vasilha cheia de azeite significa estar cheio do Espírito Santo. Por isso essa necessidade de se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, viver o cristianismo, ter responsabilidade para com as coisas de Deus, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. Se vier e nos encontrar com as lâmpadas acesas, cheios de azeite, cheio do Espírito Santo, vai entrar tranquilo. Mas se chegar e nos pegar com as lâmpadas apagadas, sem o azeite, vai ficar difícil. Como vai entrar? E o noivo não espera, porque deu tempo de sobra para todo mundo se preparar. Deu tempo de sobra para todo mundo se encher de azeite. Mas, infelizmente, somos muito devagar com as coisas de Deus. Não nos preocupamos muito em se encher do Espírito Santo. Mas uma hora ou outra o noivo vem. Vem, e se pegarmos desprevenidos, cuidado de nós. Queridos, hoje é o último assunto que nós vamos falar sobre morte. O que acontece depois da morte, depois que a gente morre? Para começar, a morte é uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós de termos a vida eterna finalmente. Finalmente. É pela morte que a gente se ingressa daí na vida eterna mesmo. Porque, em parte, nós perdemos um pouco da vida eterna quando Adão pecou. Porque houve aquela divisão. Alma, espírito e corpo. Tanto que quando morre, o corpo vai para a terra e apodrece lá. O espírito volta para Deus. E a alma ou está no paraíso ou está no inferno, aguardando o momento do julgamento que haverá. Então ficou dividido. Mas você pensa que Deus gosta de ter feito essa divisão? Não. Porque Deus ficou só com o nosso espírito. No caso de quando morrermos, que o espírito volta para Ele. Mas Ele não quer ficar só com o espírito, Ele quer recuperar o corpo e a alma e o espírito para viver com Ele lá nos céus. Esse é o objetivo dele, porque Ele criou desta maneira. Ele criou o homem com corpo, alma e espírito. Nós somos três em um, assim como Deus também é Pai, Filho, Espírito Santo em um só. Então o fato da gente dizer, o espírito volta para Deus, pensa que Deus está contente de ficar só com o nosso espírito? Não, Ele anseia pelo nosso corpo, anseia pela nossa alma, para sermos uma trindade como Ele é uma trindade. Então Ele espera isso de cada um de nós, por isso que Ele quer que nos preparemos para esse dia, para estarmos irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo, para poder ter as condições necessárias para morar com o Senhor no reino dos céus. Quem crê assim, diga amém.
E Jesus, ele veio a essa terra e pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus, a dívida do pecado. Não havia condições de ninguém pagar, porque não havia um justo sequer na terra. E como não havia condições, Jesus veio como justo e pagou o preço da nossa dívida. E nos concedeu uma nova chance de obter vida eterna novamente e ir para os céus morar com o Senhor. Nós voltamos ao plano que Deus fez no começo, de ter o homem como seu filho, o homem como filho de Deus e herdeiro de Jesus Cristo e pertencente ao céu. Tínhamos perdido tudo isso. E quando Adão pecou, perdemos tudo isso. A Bíblia diz que fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram, todos estão destinados ao inferno. Essa era a sentença que pesava sobre nós. Graças a Deus, Jesus pagou essa dívida terrível que tínhamos para com o Senhor. E voltamos a ter oportunidade novamente de ter comunhão com Deus. E Deus se alegra com isso, porque esse plano foi maravilhoso. A Bíblia diz que Deus se alegrou em ver Jesus passar o que passou, porque Ele sabia do propósito e vinha atrás disso. Amém? Queridos, desde que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, hoje nós contamos com a presença do Espírito Santo aqui embaixo. Nunca se esqueça disso. Não estamos sozinhos. O próprio Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Os apóstolos não entendiam muito quando ele falava essas coisas naquela época, mas ele estava na realidade dizendo: eu vou para o meu Pai e vou enviar o Espírito Santo para que esteja convosco até o final do tempo. Ele explicava desta maneira, porque biblicamente, amados, a Trindade, você sabe que Deus, Jesus e Espírito Santo são um só. É um na Trindade, mas é um só. Ninguém é mais do que um, ninguém é mais do que outro, ninguém é menos que um, ninguém tem menos poder do que outro. Não são iguais, são um. Os três são um. E quando Jesus fala: eu preciso ir para que eu possa enviar o Espírito Santo, os apóstolos não entenderam muito isso aí, mas ele estava praticamente dizendo assim: eu preciso ir para voltar de novo através do Espírito Santo. Jesus voltou e está conosco até hoje na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus é um só. E se ele fala: se eu não for, ele não virá, significa porque é eu mesmo, eu preciso ir para voltar agora em espírito, não mais pessoalmente, mas em espírito. E ele precisava disso, porque se ele ficasse só como ser humano, ele ia ficar só lá em Jerusalém, só ali naquela redondeza. Ele não poderia alcançar o mundo, mas através do Espírito, nossa, ele avança, ele está no mundo inteiro. Quem não conhece Jesus hoje, e conhece por causa do Espírito Santo, que está aqui embaixo. Amém? Quando ele voltar, então ele vai terminar todo o plano de salvação. Dessa vez que nós esperamos a volta dele, vai ser o fim dos planos de Deus. Aí então nós vamos receber a vida eterna na prática, não mais na fé, mas na prática. Vamos entrar por este caminho de vida eterna. Os que aceitaram a Jesus, é claro, como Salvador. Porque aqueles que não aceitaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que não quiseram se comprometer com a verdade, vai ficar difícil, porque a salvação é só para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, ou acompanhe aqui pelo quadro, não sei se o Manuel vai pôr.
1 Coríntios, capítulo 15. Acharam? Versículo 51 até o 54 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nesse dia acabou-se a morte, não haverá nunca mais morte. Entramos para a eternidade, para nunca mais morrer. Vai encerrar a história da salvação, a história do ser humano como pecador, vai encerrar a história da dívida que tivemos para com o Senhor, que começou lá em Adão e Eva, foi lá que iniciou essa dívida. Vai acabar tudo isso aí. E note que aqui diz, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vão morrer e ser enterrados. Alguns vão estar vivos nessa época. Esses que estão vivos serão transformados automaticamente pelo poder de Deus. Não vão passar pela morte. Né? Que privilégio, né? Mas os que demais morreram, segundo a nossa visão humana, porque na realidade eles não morreram, eles dormiram. O que Deus fez foi dar uma pausa. Vai descansar, fica descansando aí, porque no momento certo eu volto e vou despertar vocês, para vocês receberem a recompensa ou o castigo eterno, conforme sua situação. Então, estão dormindo. Por isso que Paulo fala aqui, na carta de Coríntios, nem todos vamos dormir, porque alguns não vão morrer. Vai estar vivos nessa época. Esses serão transformados. E todos nós vamos tomar agora um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não vai mais sofrer, não vai ter mais dor, não vai morrer, não vai mais envelhecer. Vai ficar naquele estádio pelo resto da eternidade. Já pensou que maravilha? Não envelhecer, não ter rugas, não ter cabelos brancos, não ter dor nas costas, coluna, e um monte de coisa que a gente tem e carrega nessa vida. Lá vai ser a perfeição. Glória a Deus por isso, né, amados? E desse dia será então cumprida a palavra de Deus, que diz que a morte seria tragada pela vitória. Acabou-se, ninguém morre mais. Quem crê assim, diga amém. O fato de precisar Jesus vir aqui embaixo e morrer no nosso lugar, para pagar a dívida que nós tínhamos com a lei de Deus, isso mostra que nós somos mortais. Amém? Morremos. Enquanto estamos aqui embaixo, morremos. Por isso que Jesus precisou morrer. Que para nos salvar, ele teria que morrer por nós. Biblicamente, ele nunca poderia morrer, porque ele é Deus. Mas como humano, por isso que ele se nasceu como ser humano, sentindo as mesmas necessidades do ser humano, fome,
tristeza, alegria, tentações. Ele passou por tudo isso, porque ele precisava morrer, para poder executar o plano da salvação. Por isso que em algumas aulas eu falei que não há outro meio de chegar a conhecer Deus se não for morrendo. Tem que morrer, porque só através da morte a gente parte para outra eternidade, a verdadeira, onde nós ficaremos para sempre. Amém? Atos 17, 31, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A confirmação da eternidade foi quando Jesus ressuscitou. E todos viram, mais de 40 dias ficou aqui na terra, fazendo a obra de Deus, foi constatado. Por isso nós cremos, por isso nós seguimos a Ele, porque sabemos que vamos passar por isso também. Vamos morrer e vamos ressuscitar. Vamos para a eternidade. Vida eterna. E vida eterna, amados, é para todos, tanto para o crente, o cristão, como para o ímpio também. Porque o ímpio vai ressuscitar também, e vai ter um corpo também incorruptível, ou seja, ele não vai morrer mais. Por isso o sofrimento dele lá no fogo vai ser eterno, não tem fim. Vai sentir as dores do calor, do fogo, do sofrimento, das lembranças que virá na sua cabeça, das chances que ele teve de se entregar a Jesus e nos entregou. Tudo isso vai servir de tortura para ele eternamente, porque todos serão aí imortais, tanto nós como os ímpios e os pecadores e tudo mais serão imortais, ninguém morre mais. Eu tenho certeza que quem foi para lá vai pedir até que haja morte para se livrar daquilo, mas não haverá mais morte, não haverá mais fim. É tortura constante para o resto da eternidade. Que coisa horrível, não gosto nem de pensar nisso. Por isso a chance que nós temos hoje de se cuidar, de se preparar, para não acontecer essas coisas horríveis conosco. Amém? Glória a Deus. Quando nós estudamos sobre a natureza do ser humano na Bíblia, nós percebemos que ele foi criado por Deus, o homem foi criado por ele sobre 3 aspectos que compõem o seu ser. Ou seja, nós somos físico, mental e espiritual. Assim como Deus, Filho, Espírito Santo é 3 em 1, nós somos também 3 em 1. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E Deus quer recuperar essas 3 fases juntas novamente. Ele não vai ficar só com o espírito, ele não quer ficar só com o espírito lá em cima. Porque o espírito é o fôlego de Deus, mas ele quer o corpo e quer a alma também. Completo, ele fez completo, por que ele vai ficar com um pedaço só? Né? Por isso nós temos que nos preparar para poder ir com ele lá nessas 3 fases, amém? Graças a Deus, né? Tessalonicenses, capítulo 5, abra aí. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam o que a Bíblia diz?
Que Deus possa nos santificar em tudo. Não é só no espírito, não é só na alma, não é só no corpo, mas é em tudo. Que Ele possa nos santificar nessas três partes, porque Ele se interessa pelas três partes, não por uma parte só, mas pelas três. Ele quer que nós nos conservemos irrepreensíveis para a vinda de Jesus, que virá. Não sei que dia, não sei que hora, mas virá. E Ele nos manda: vigie, toma cuidado, porque você não sabe a hora que eu venho. Quando você menos esperar, eu estou aí. E se não tivermos enquadrado aqui nessa passagem de Tessalonicenses, vai ficar difícil. Porque Ele exige que estejamos totalmente irrepreensíveis. Quem crê assim, diga amém. Queridos, Filipenses capítulo 3, abra. Filipenses capítulo 3. Verso 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso corpo será transformado e será igual ao corpo de Jesus. Pensou que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso se estivermos irrepreensíveis. Isso se estivermos nos conservando na questão da alma, na questão do espírito, na questão do corpo. Amém? Por isso, a santificação. Tivemos essa matéria tão linda, né? Sobre santificação, porque a santificação nada mais é do que o Espírito Santo trabalhando em nossa vida para nos preparar para esse dia. A incumbência do Espírito Santo é preparar a igreja, é preparar a noiva para esse encontro que vai acontecer. Esse encontro inevitável, que não vai dar para adiar. Ele virá. O Espírito Santo faz tudo o que Ele pode, mas Ele não vai fazer magia. Ele nos convence de toda a verdade, é o que Ele tem feito até agora. Mas cabe a nós, porque existe o tal do livre-arbítrio que Deus nos deu. É você que decide se quer ir para o céu ou se não quer. As regras, está tudo na palavra de Deus. Cabe a cada um de nós escolher. Eu fico pasmo de ver como o mundo anda hoje. Porque o diabo tem feito de tudo para distrair as pessoas e afastá-las de Deus. Faz de tudo para afastar as pessoas da Bíblia. E as pessoas se iludem e ficam dando ouvidos para ele. E vai vivendo carnalmente, e até crê em Deus. Fala de Deus, vai até na igreja e faz tudo como nós fazemos também. Mas não deixam de ser cristãos piratas, imitadores, mas não reais. Não reais. E naquele dia vai ficar com a cara no chão. Aí fica igual aquelas pessoas que falaram para ele: Senhor, mas nós profetizamos, nós pregamos, nós oramos, nós sapateamos, nós fizemos tanta coisa na igreja, pertencíamos à igreja, o senhor estava lá, o senhor viu, quantas maravilhas até fizemos. E ele vai dizer: mas eu não vos conheço. Pode fazer tudo que a igreja faz, pode fazer tudo certinho, mas e a santificação, que é algo particular de cada um para com Deus, como é que fica? Não basta fazer, não basta aprender a fazer. E a vida interior, como é que está?
Quanto nós temos dado ouvido ao Espírito Santo? Quanto? Não é possível que a gente ouve e não muda. Continua no mesmo, não cresce, não amadurece. E acha o quê? Que naquele dia, pela misericórdia de Deus, Ele vai me levar para o céu. Não, pela misericórdia de Deus. Não, porque pecador a gente é mesmo, a gente peca, a gente é fraco, a nossa carne, e fica com esse monte de besterol falando a vida inteira, se justificando, mas naquele dia não haverá justificativa, naquele dia não vai haver desculpas nenhuma, é dia de julgamento, é dia de sim ou não, você entra, você não entra, você entra, você não entra, vai ser assim. Aí não adianta fazer como essas pessoas que a Bíblia fala, mas nós estava lá, nós fizemos, fez, só na carne, porque isso não estava diante de Deus como coisa sagrada, fez porque os outros faziam, fez porque gostava de fazer, achava bonito, se emocionava, ficava até famoso. Nossa, você viu fulano como canta, você viu fulano como prega, você viu fulano como dá ensino, nossa, e a pessoa gosta e vai se enchendo e vai fazendo, e Deus olha ali em cima e fala assim, não é nada disso que eu queria. Toda a honra e toda a glória só deve ser dada a Jesus, só a Ele. Ninguém deve receber glória nenhuma, e Deus está vendo lá. Mas haverá esse dia que o Senhor vai voltar, vai chamar as pessoas que estão enterradas, levante-se. Quem foi fiel a Deus como deveria ser, em espírito, em verdade, em corpo, espírito e alma, esses vão até reconhecer a voz do Senhor quando os chamar, e eles vão se alegrar naquela hora, porque sabe, vou ver Jesus, vou para a glória. Chegou a hora da minha recompensa, assim como Paulo falava, eu sei que a coroa da justiça está me guardada, para mim receber naquele dia, mas não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo ansiava por isso, e os verdadeiros anseiam por isso, mas os que não são verdadeiros, são piratas, são imitadores, esses vão temer naquele dia, porque sabe que vai dar de encontro com aquele que é a verdade, e não haverá como esconder, não haverá desculpas. Os que vão para o inferno, amado, naquele dia vão ter a consciência de que vão para o inferno, até mesmo antes de Jesus falar, sabem, porque vai vir tudo na mente deles, e vão descobrir quanto tempo perderam, gastando somente com mentiras e com ilusões. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas hoje, porque naquele dia não vai ter. Tenha misericórdia hoje. E nos desperte para a vida verdadeira. Que nos dê graça de parar com as brincadeiras, os emocionalismos, e levar mais a sério as coisas de Deus. Não é dentro da igreja, é mais fora da igreja. O cristianismo é lá fora, porque aqui é fácil, aqui é tudo maravilha, mas a prática é lá fora, é no dia a dia. Amém? Morte. A morte vai trazer muitas surpresas para as pessoas que morrem, alguns boas, outras más. Mas a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque na realidade as pessoas estão dormindo. Elas não acabaram. Lembre-se de Lázaro, como nós falamos aqui em aulas anteriores. Jesus falou com as próprias palavras dele, dizendo, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até ele para despertá-lo. Olha que coisa, né? Os apóstolos ficaram até mais tranquilizados. Mas
Então, se ele está dormindo, está tudo bem. Né? Ele vai acordar, o Senhor vai chamá-lo. Então, não há muito que se preocupar em correr tanto atrás dele, né? E Jesus percebeu que eles não entenderam. Falou, Lázaro, na verdade, morreu. Aí eles ficaram tudo espantados. Aí aquela coisa, né? Ué, mas você está dormindo? Agora que morreu? Que negócio é esse? Eu dormiu ou morreu? O ser humano é tudo cheio de lógicas daqui da terra, né? Não consegue entender a linguagem celestial. Mas ele deu a entender certinho que ninguém morre. Todo mundo dorme. Até o momento que ele voltar. E é ele que vai despertar cada um de nós. Amém? E na carta também de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito desses assuntos, para que vocês não entristeçam como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem também, né? Dando plena convicção de que vai ter vida depois da morte. Vida de felicidade e vida de infelicidade também. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, quanto aos demais que não têm esperança. Quem não conhece Jesus, não aceitou Jesus e não quis saber também de Jesus, teve chance e não quis saber, essas pessoas morrem de medo de morrer. Tem medo de morrer porque não sabe o que espera lá do outro lado. Sabe que está perdido, porque não tem a luz da vida dentro dele. E Paulo fala para os cristãos na época, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, para não se entristecer como os demais se entristecem, porque para nós não é motivo de tristeza, mas de alegria. Afinal, chegou o dia do encontro com o Mestre. Eu anseio por um dia ver o Mestre. E faço o possível, luto aqui embaixo para viver as provações e tudo mais, porque eu sei que um dia eu vou estar diante dele. Mas medo não, eu não posso ter medo, porque ele é o meu Salvador, eu sirvo a ele, eu estou com ele. Mas aí daquele que rejeita, que não querem saber, aí é só temor, é só tristeza, é só medo, é só pavor. Além disso, amados, as pessoas que estão mortas, as Escrituras afirmam que não há consciência na morte. A pessoa que morre nem percebeu que morreu. Sabia disso? É como abrir e fechar de olhos, porque ela entra no sono profundo. E para nós morreu, né? Parou o coração, parou tudo, morreu. Mas a pessoa não sente que morreu, porque ela só fecha o olho e vai descansar. Por isso que no cemitério está as plaquinhas lá, aqui jaz fulano de tal, descansa em paz, descansa em paz, outro descansa em paz, fulano de tal. Eu quando vi essas palavras no cemitério, eu dava até risada, eu falei, mas que besteira que estão escrevendo aí, descansando. Você não está descansando, você está morto, descansar o quê? Está cansado do quê? Para descansar? Eu pensava dessa maneira, mas quando eu me tornei cristão e comecei a estudar tudo, aí que eu vi a realidade. Eu falei, eles não estão errados, porque realmente estão descansando, até o momento que o Senhor os despertar. E na morte, amados, não há consciência da morte, a pessoa não pensa, não tem mais pensamento, não lembra de pessoas ou coisas, não pode voltar a falar com os vivos, embora tem seitas aí que tem comunicação de mortos, mas isso é antibíblico, porque na realidade eles não podem entrar em contato mais com o mundo aqui embaixo. E estão num sono totalmente pesado, não sabe o que está acontecendo, é como a gente que dorme a noite inteira, e sabia que tem muita gente trabalhando, tem muita gente se movimentando a noite inteira, e nós não temos consciência nenhuma, porque nós estamos dormindo.
Estamos dormindo. Quando se dorme, não tem mais conhecimento de nada. Na morte, amados, não há recordação. No sepulcro, até o salmista fala no Salmo 6, no sepulcro, quem te dará louvor? Ninguém. Ninguém tem consciência dessas coisas de louvor, de Deus, de adoração, de vida. Está apagado. Está dormindo. Os mortos não podem louvar o Senhor, nem os que descem na região do silêncio podem fazer. Aqui fala de mortos espirituais, aqueles que estão mortos, que ainda não aceitaram a Jesus, são considerados mortos, e nem aqueles que descem ao silêncio, ou seja, aqueles que têm a morte física. Nenhum dos dois podem louvar a Deus. Nenhum dos dois. Porque no livro de Eclesiastes fala que porque os vivos sabem que vão morrer. Porém os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É assim. O Senhor dá um sono tremendo que a pessoa perde a consciência de tudo. Tudo. Só o dia que o Senhor chamar é que vão se despertar daquele sono. Eu acho então tão interessante, porque tem pessoas que morrem desde a época de Adão, né? Onde Abel foi o primeiro que morreu, o primeiro ser humano da terra que morreu. De lá para cá, quantas mortes já não teve? E essas pessoas foram enterradas. E sabe o que vai acontecer quando o Senhor Jesus chamar elas? Para elas como tivesse dormido apenas uma noite. Não vai ter consciência do tempo que passou, das gerações que teve, nada. Que para elas foi como o sono de uma noite. Então, é bom de ter ciência disso, porque vai ser muito rápido para nós recebermos a recompensa. E aqueles que não vão receber essa recompensa, também vai ser muito rápido o castigo que virá sobre elas. Que Deus nos ajude. Não vou encerrar esse assunto porque tudo que era necessário falar, eu falei. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, como fazemos na oração do Pai Nosso. Que Ele nos livre de todos os males. Agora, cabe a nós responsabilidade em seguir os preceitos de Deus, que está aqui. Amém? Esse é o mapa. Somente através desse mapa nós chegaremos lá. Sem ele, ninguém chega lá. Que Deus nos guarde, nos ajude a cada dia, porque não é fácil essa caminhada, a gente sabe. Que Deus nos ajude a nos libertarmos do poder da carne, que nos domina constantemente, e saibamos viver em Cristo. Saibamos ser testemunhas dele aqui na terra, enquanto vivemos aqui. Porque ele há de vir. O arrebatamento irá acontecer. Quando não, é a nossa morte que também nos rodeia. E a qualquer momento ela se manifestará. Não sei quando, mas a qualquer momento ela pode se manifestar. Fiquem de pé.